Olha aí, pessoal, aconteceu de novo. A Argentina registrou pelo segundo mês consecutivo um superávit. E não é primária, superávit financeiro, nominal. Ou seja, o governo argentino pagou as suas contas, pagou os juros da dívida e ainda sobrou dinheiro, meu amigo. Mais do que havia sobrado em janeiro, sinal de que as medidas econômicas do Javier Milei estão surtindo efeito e o país está caminhando cada vez melhor. É um resultado impressionante, tão pujante, de uma qualidade tão grande que a mídia esquerdista brasileira precisa ficar colocando o mas, né? Aquela coisa que a Argentina tem segundo superávit mensal após corte de gastos, mas sofre com pobreza e inflação, né? Como se pobreza e inflação atuais fossem culpa deste governo Milei, né? Como se não fosse uma herança maldita do governo anterior, sendo que o superávit, sim, é responsabilidade, mérito total do atual governo. Vamos conversar sobre esse tema, vamos olhar esses números aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, no mês de janeiro, houve um superávit também considerável, né? Um valor que foi surpreendente sob vários aspectos. A gente falou sobre isso aqui no canal na época, inclusive. De fato, surpreendeu. A gente imaginou que a economia da Argentina ia melhorar, ia ter um resultado mais positivo do que havia tido nos meses anteriores, né? Lembrando que o mês de janeiro foi o primeiro mês integralmente sob o governo Milei, ele entrou em 10 de dezembro, então não dá para considerar o resultado de dezembro como sendo dele, né? Tem muito do aspecto negativo do governo anterior, o Milei estava começando as reformas dele e tudo mais, só que tivemos o resultado em janeiro, então, consolidado, demonstrando a capacidade do governo Milei de melhorar a economia da Argentina. E esse resultado lá em janeiro, por si só, foi extremamente positivo, né? A gente já estava comentando na época o verdadeiro milagre que estava sendo feito pelo governo Javier Milei, um resultado que, volto a dizer, não foi apenas um superávit primário, né? Vocês sabem, você conhece essa falcatrua, eu já fiz um vídeo aqui no canal exclusivamente falando sobre isso, o problema que é essa questão dos resultados primários, porque eles não consideram o pagamento dos juros da dívida, né? Você teve lá em 2022, né? Aqui no Brasil, 2022, governo Bolsonaro, um superávit aí na faixa de 60 bilhões de reais. Ok, um resultado muito bom, um resultado positivo, interessante, né? Só que o pagamento dos juros da dívida foi muito mais alto do que isso. Então a dívida pública brasileira, na prática, aumentou. Ano passado tivemos um déficit primário de 250 bilhões de reais, algo nessa faixa aí. Mas a dívida pública total, considerando o pagamento de juros, né, tudo foi pago via emissão de nova dívida, a dívida aumentou quase R$ 1 trilhão. Então, estamos falando de um dado nessa questão primária, resultado primário, é um dado que mascara a realidade da dívida de um país, né? Então, lá na Argentina, nós estamos falando em janeiro e agora em fevereiro de um resultado fiscal, um resultado nominal efetivo, né? No caso, o que aconteceu foi o seguinte aqui, né? O saldo positivo do superávit financeiro da Argentina foi de 338 bilhões de pesos no mês de fevereiro de 2024, que na atual cotação dá quase 400 milhões de reais. Meu amigo, isso aqui é dinheiro que sobrou, dinheiro superávit de fato, já pagou tudo, despesas, dívidas, sobrou essa grana aqui, 400 milhões de dólares, né? Mantendo esse cenário aqui, né, todos os meses, vamos chegar aí com quase 5 bilhões de dólares, ou, sei lá, 25 bilhões de reais, para trazer uma cotação mais próxima da nossa, de um resultado nominal, um resultado financeiro, que é algo assim inimaginável para a nossa realidade aqui no Brasil, né? E de fato, esse é o primeiro saldo positivo para o mês de fevereiro em 12 anos, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2012, com um superávit muito menor, né? Deu 110 mil dólares naquela época. Então, de fato, não só é um primeiro resultado positivo para o mês de fevereiro em mais de uma década, como é um resultado muito melhor do que aquele que foi observado lá atrás, inclusive, né? E aqui o pessoal pontua realmente que houve o segundo superávit, né, conseguido pelo governo do Javier Milei, desde que ele entrou
Em 10 de dezembro de 2023, o cara completou 3 meses de governo agora, né? E em comparação aqui com o resultado do mês anterior, o mês de fevereiro do ano anterior, melhor dizendo, né, houve uma queda aqui, uma melhoria agora, né, considerando o resultado de agora, houve uma melhoria enorme, porque lá em fevereiro de 2023, ainda sob o governo Alberto Fernandes, portanto, né, o déficit foi superior a 500 milhões de dólares. Isso aqui é uma coisa simplesmente insustentável, né? Então, o pessoal aqui do site Poder 360 faz questão de pontuar que esse resultado apresentado pelo Milei não é primário, é o resultado já definitivo, né? Já considera o pagamento dos juros da dívida e colocam aqui algo importante. É dessa forma que o governo argentino tem apresentado os dados, ou seja, o governo argentino não está maquiando a realidade, não está usando o resultado primário para disfarçar uma tragédia de dívida pública. Ele está abrindo o jogo, mostrando que, de fato, as medidas econômicas tomadas estão dando o resultado necessário, o resultado prometido e surpreendendo todo mundo. Essa é a verdade, né? Então, se compararmos aqui o resultados, né, do mês de fevereiro, vamos ver que a coisa não tem linha em comparação, né? Todos os meses anteriores aqui, dentro desse gráfico, né, uma década sendo considerada aqui, você pode ver que todos eles foram deficitários, inclusive 2023 a coisa saiu totalmente de controle, mas 2022 não estava bem também não, tá certo? O negócio estava muito pior. Então, realmente aqui, um resultado impressionante. Se o Milei quisesse tratar do tema como um superávit primário, ele ia apresentar um dado espetacular, né? Uma coisa assim de encher os olhos. O cara prefere a realidade, a verdade, é claro. Mas se for considerar o resultado primário, o superávit aqui foi de 1,2 trilhão de pesos, né? Aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Então, um resultado fantástico, sem dúvidas, um valor assim extraordinário. Essa é a verdade, não há o que se questionar. E volto a dizer, né, o pessoal do G1 aqui colocou a notícia, não conseguem dar apenas a visão positiva sobre o tema, que é a visão correta, né? Colocam isso aqui como se fosse o governo Milei amenizando um problema econômico enorme que é do governo Milei. Mentira, a culpa aqui da pobreza e da inflação atuais não cai no colo do Milei, ele não é culpado por esse cenário, ele está resolvendo essa situação aí, né? Então, eles insinuam, né, o pessoal do G1, que o problema da pobreza e do aumento de preços hoje se deve às medidas do Javier Milei, né? Medidas de austeridade aqui, cortes nos gastos do Estado, colocaram aqui cortes dolorosos, né, nos gastos do Estado, né? As motos hoje aqui estão atrapalhando o vídeo, que é uma beleza, né? Mas por que corte doloroso nos gastos do Estado? Meu amigo, corte no Estado, no tamanho do Estado, nos gastos do Estado, isso é uma alegria para todo mundo, isso aí é algo que deixa todo mundo feliz, né? Não é doloroso para ninguém, doloroso para políticos só, né? Mas, de fato, eles colocam que houve uma redução de subsídios e o setor público foi podado. Novamente, só vejo vantagens nisso aqui, né? Então, eles tratam da questão dos superávites aqui e tudo mais, tratam do problema da pobreza aqui, falando que o país sofre com a pobreza e uma inflação altíssima, né? É curioso isso aqui realmente, porque no ano anterior a coisa já estava assim, antes do Milei. Como colocar isso aqui como sendo um problema, de fato, causado pelo atual governo ou pelas medidas do governo Javier Milei? Não dá para fazer isso sem ser extremamente canalha, sem ser extremamente mentiroso e trabalhar pela desinformação, de fato, que é o que a grande mídia brasileira faz já há muito tempo. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade, isso aí a gente sabe, a gente tem convicção plena dessa situação aí, né? Então, sim, eu vivo dizendo isso aqui no canal, a Argentina ainda tem muito a fazer, né? Tem muito problema para ser resolvido, e eu já falei que eu acho até que 4 anos não são suficientes para colocar a casa em ordem, porque realmente a destruição causada por décadas de socialismo na Argentina é uma coisa impressionante. O resultado de décadas sucessivas de medidas de controle estatal, intervenção na economia, impressão de dinheiro, tudo isso está cobrando o seu preço de uma forma muito pesada. E agora o Javier Milei veio para resolver o problema. E aí vale novamente aquela analogia do alcoólatra, né?
O que o alcoólatra precisa fazer é abandonar o seu vício para ter a sua saúde de volta, a sua condição de vida de volta, né? O vício é algo terrível para a pessoa. Só que no primeiro momento, para ele abandonar o vício, né? Abandonar o consumo de álcool que ele possui atualmente, ele precisa passar por um período de desintoxicação. E aí ele vai sofrer abstinência, vai ter delirium tremens, alguma coisa nesse sentido aí. De tal forma que alguém que veja esse bebum, esse alcoólatra aí passando por esse momento, vai achar que seria muito melhor dar uma garrafa de cachaça para ele de pinga, para ele voltar a beber, porque ele vai ficar melhor no curto prazo ali, né? Só que na verdade ele precisa passar por esse momento para sair lá do outro lado, depois desse período de purificação, de desintoxicação, sair lá do outro lado realmente com uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, né? É um esforço, um sacrifício que vale a pena ser feito. Então, a Argentina hoje está passando por esse processo aí, né? O povo argentino vai ter que pagar muito caro pelos anos seguidos consecutivos de socialismo. Esse é o grande problema do socialismo, na verdade, né? O preço que se paga por conta dessa ideologia nefasta é pago pelo povo. A gente sabe muito bem disso, não faltam, são exemplos nesse sentido, né? E aí você tem uma situação dessa, então, que o povo está sendo penalizado, mas o Milei está fazendo a coisa correta, principalmente do ponto de vista da redução do tamanho do Estado, porque é isso que vai, de fato, tirar ali de cena o pior dos agentes causadores da crise econômica que a Argentina vive hoje, que é o gasto estatal. O governo gastando muito dinheiro, imprimindo dinheiro para cobrir esses gastos, imprimindo moeda, a base monetária aumenta, a inflação vai lá para cima. O Milei está acabando com esse problema. Isso, no primeiro momento, vai ser muito difícil realmente para a população argentina, mas no médio e no longo prazos a coisa vai ser realmente satisfatória, vai valer a pena todo o esforço que está sendo feito e os resultados já começam a aparecer aqui. 2 meses de superávit, 2 meses consecutivos, meu amigo, isso aqui eu nunca vi acontecer na América Latina, realmente uma coisa diferenciada para um cara que entrou agora no governo, né? Realmente Javier Milei está seguindo o caminho certo, está fazendo aquilo que é preciso para resolver os problemas econômicos da Argentina. Espero que ele consiga continuar fazendo essas medidas porque o país precisa e os resultados já estão aparecendo. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.